Nos últimos vídeos eu tenho reclamado bastante do que eles estão fazendo com a Meredith e com o DeLuca, porque pra mim o relacionamento entre os dois é uma coisa positiva, mas que de alguma forma tava ficando super cansativo pra série, mas por culpa do desenvolvimento mesmo do roteiro, que não dava espaço pra nenhum dos dois mostrar o quão saudável é o relacionamento entre eles. Dessa vez, nesse episódio, eu vou ter que admitir que a Krista fez um bom trabalho. Às vezes eu até comentei lá no meu Instagram que eu sinto que ela deve assistir os meus vídeos, anota o que eu reclamei, depois no próximo episódio ela vai lá e faz o que eu falei. Mas brincadeiras à parte, esse episódio foi muito legal, quero comentar com vocês. Ele não teve nenhum grande acontecimento marcante, mas é muito válido a gente comentar todos os pontos importantes dele. Então vem comigo e vamos descobrir. Olá maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre Grey's Anatomy, a nossa sériezinha que chegou agora no 22º episódio da 15ª temporada e tem muito mais episódios pra vir ainda. Bom, na verdade eu queria avisar vocês que agora eu tô fazendo um esquema um pouquinho diferente, porque logo quando eu tô assistindo o episódio de Grey's Anatomy, eu tô postando alguns stories praticamente com o meu react e falando sobre o que eu pensei sobre o que aconteceu, claro, tudo sem spoilers. Então se você quer acompanhar e quer participar disso com a gente, vai aqui embaixo na descrição que tem o link lá do meu Instagram, segue agora pra você ficar por dentro de tudo. O episódio começa com uma abordagem um pouquinho similar do episódio passado, porque no episódio passado ele começou com a Amelia e com o Link na cama, dessa vez ele começou com a Meredith e com o DeLuca. Acho que tá virando meio que um hábito deles começar o episódio assim, o que não é estranho, já que desde o começo dessa temporada eles já tinham comentado que ia ser a temporada do amor, então até que faz bastante sentido. Eu tô ficando um pouco sem ar pra falar, mas é que eu tô um pouco resfriado ainda, então eu espero que isso não atrapalhe muito a experiência de vocês assistindo o vídeo. Eu tô me esforçando o máximo que eu consigo, eu juro. No caso, hoje eu tava comentando com vocês há alguns episódios que eu tava sentindo que a Meredith tava muito por fora da série. Praticamente tudo que ela fazia não era muito justificável, ela sempre tinha alguma desculpinha boba pra aparecer na série, só pra dizer, olha, a Meredith Grey apareceu em todos os episódios da série. Era praticamente isso que eu tava sentindo com as participações dela, mas esse episódio aqui veio pra mudar um pouquinho as coisas, porque eles trouxeram finalmente alguma coisa pra acontecer na vida dela, e isso felizmente envolve a família dela também. Eu também já trabalhei com vocês falando sobre como eu gostei da forma que eles abordaram, por exemplo, o episódio focado na Jo, com a mãe dela e todo aquele caso das mulheres, foi sensacional. Aquele episódio pra mim definitivamente foi a melhor episódio dessa temporada, mas mesmo assim a série é composta por muito mais episódios e é normal que a gente tenha alguns episódios mais fracos, alguns episódios mais fortes. Esse aqui eu diria que foi um 7 de 10 assim, dando uma moralzinha por causa de alguns arcos que a gente já vai comentar. Bom, a princípio eu consegui sentir que a Meredith tem um carinho muito grande pelo DeLuca, ela realmente gosta dele. E a Mer, quando tá com o DeLuca, ela tá feliz, então se a Meredith tá feliz, quem sou eu pra ficar julgando o relacionamento deles? Claro que eu fiquei um pouco incomodado porque eles não estavam mostrando a Mer feliz com esse relacionamento, então pra mim isso me incomodava bastante. Nesse episódio aqui deu pra gente ter uma abordagem diferente, a gente viu o quanto ela realmente se importa, então isso muda tudo. Eu não vou conseguir chegar aqui, olhar pra vocês e falar que eu não gosto do relacionamento da Mer e do DeLuca, sendo que eu vi claramente que a Mer tava muito feliz com ele. Eu sou um fã da série, assim como vocês, eu vi a Meredith crescer, eu vi ela fazer as cagadas, eu vi tudo que aconteceu com ela, e querendo ou não, isso gera na gente uma empatia. Eu quero ver a Meredith cada vez mais feliz, e se é com DeLuca que isso vai acontecer, então a única coisa que eu posso fazer é desejar o melhor pro relacionamento dos dois. Deu pra gente perceber também que esse episódio aqui foi muito mais pé no chão, né? Eles não focaram nem aprofundaram demais em só uma pessoa, eles conseguiram equilibrar bastante vários arcos, né? A gente conseguiu ver o Jackson, a gente conseguiu ver a Jo, a Meredith, a Bailey, o Richard, todo mundo teve o seu espaço pra brilhar um pouco. Isso é muito bom porque ele conseguiu equilibrar bastante, não ficou nada muito monótono, focado em uma coisa, ficou bem dinâmico e a maioria dos episódios de Grey's Anatomy sempre foi assim. Então pra mim voltar ao formato original é até às vezes um pouco melhor do que manter o que eles estavam fazendo antes. A Bailey encontrou um leve problema com o Tucker, né, o ex-marido dela e o pai do Tucker, né, o pai biológico. Porque aparentemente o Tucker chamou o Ben de pai e isso deve ter incomodado bastante ele. Tá, tudo bem, ele não é o pai dele, né, ele é o padrasto, mas
querendo ou não também, o Ben é uma pessoa que tá sempre ali pelo Tuck, ele dá conselhos, ele é uma figura parental de dar inveja pra qualquer outra pessoa. Ele é muito bom. A única coisa que o Ben fez até agora pro Tuck foi ensinar pra ele coisas boas, como respeito, empatia e tudo mais. Essas coisas aí que só são ensinadas mesmo por uma pessoa boa. Então eu acho que o fato do Tuck tá chamando o Ben de pai é porque ele entende, tem essa consideração gigantesca pelo quão maravilhoso ele é na vida dele. A Jo também voltou a trabalhar nesse episódio, desde o episódio 19, quando aconteceu tudo aquilo, ela tá muito fechada, a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre ela e a mãe dela, na verdade a gente até sabe, mas a gente não consegue entender ao certo em que ponto isso pressionou ela dessa forma, e justamente por isso também o Alex trouxe à tona aquela velha maldição, né, a gente sempre fala maldição do Alex, porque é realmente algo que acontece na vida dele, né, as pessoas, as mulheres em que ele se relaciona e que ele ama, tendem a ficar loucas e deixar ele de lado. Sendo o maior caso até hoje o caso dele e da Izzy Stevens. Se é realmente isso que tá acontecendo com a Jo, não posso te afirmar, eu não tenho certeza. Mas eu acho que não é isso. Os dois são um casal muito mais pé no chão do que qualquer outro casal, qualquer outro relacionamento que o Alex já teve. Então eu acho que esse não é o caso, mas eles definitivamente precisam trabalhar isso melhor. O Nico também parece estar prestes a ir embora do hospital, porque ele tá começando a fazer algumas entrevistas de emprego e ele também não parece muito entusiasmado em continuar no Grey Sloan. E isso também implica num possível término do relacionamento do Nico e do Schmidt, porque querendo ou não, se o Nico for embora, ele vai parar de aparecer e o relacionamento não tem jeito, vai chegar a um fim. O que seria um pouco estranho, já que eles não deram muito tempo nessa temporada para esse relacionamento tá se desenvolvendo, e eu não sei por que eles dariam tanto destaque assim pro Schmidt se eles não tivessem nenhum plano futuro de tornar um personagem um pouco mais recorrente, personagem um pouco mais importante na série. Depois do caso da mulher que aparentemente tinha 2 úteros e que não sabia que estava grávida, a gente veio a conhecer o caso da senhorinha que já tem um vínculo com o Richard e ela estava literalmente com um salto alto enfiado bem no peito dela. Aquilo, não vou mentir, me deu bastante aflição. Eu ainda não sou muito bom mesmo depois de 15 temporadas em ficar vendo essas coisas um pouquinho mais nojentas. Eu acho que é só uma coisa minha mesmo, e eu sei que é tudo fake, é maquiagem, mas mesmo assim não dá pra negar que eu fico um pouco aflito. Eu sei que tem muitos de vocês que devem assistir isso na maior boa, como se não fosse nada, mas eu também sei que alguns de vocês aí se identificam comigo quando vem uma cena muito nojenta na série. Mas enfim, ela tem um relacionamento um pouco mais antigo com o Richard, o que volta também nos problemas com álcool que o Richard teve no passado e que ele continua lutando até hoje, que é uma batalha que ele vai ter que lutar até o final da sua vida. Quem tem a maior interação com a Jo nesse episódio é o Jackson, que pra mim isso não sei se faz tanto sentido, mas até que os dois se entenderam muito bem, assim, na medida do possível, né? Quando eles não ficaram se desentendendo no final, dá até pra se dizer que a Jo se abriu mais com ele do que ela se abriu aí nos últimos 2 episódios. Mas é aquilo, sinceramente, não adianta ela conversar com o Jackson, não adianta ela conversar com o Link, não adianta ela conversar com ninguém, porque a única pessoa que pode realmente mudar, talvez, a única pessoa que pode fazer isso é o Alex, e infelizmente ela não tá dando essa abertura, mesmo ela precisando, se ela quiser seguir em frente com a vida dela. O Owen foi fazer aquela terapia que a Megan indicou pra ele, e querendo ou não, isso me deixa um pouquinho preocupado com o que eles estão pensando em fazer com o personagem. Porque eu senti que nesse episódio eles fizeram questão de dar alguma razão de redimir o Owen de todas as coisas ruins que ele fez no passado. Vocês sabem que eu já me posicionei aqui no canal contra as atitudes dele, principalmente a forma que ele tratou as mulheres que vieram à sua vida, como por exemplo quando ele disse pra Christina que ela matou o filho deles, e em um exemplo mais recente, quando ele ficou jogando na cara da Amelia os problemas que ela teve com drogas no passado. Ele sempre faz essas coisas e isso aí não dá pra negar, ele é um escroto. Mas eu sei que alguns de vocês realmente defendem o Owen, eu respeito o ponto de vista de vocês. Inclusive eu já recebi um e-mail de um inscrito reclamando da minha abordagem sobre o Owen, que eu deveria ter um pouquinho mais de compaixão pelo personagem. Infelizmente, eu admito, eu tenho um certo bloqueio, mas é mais uma construção de ranço que foi se formando durante os anos. Não é uma coisa que, acordei hoje e eu decidi que eu vou odiar o Owen. Não foi assim, pelo amor de Deus, é uma coisa que já tá vindo aí de um bom tempo atrás. Mas isso também nos leva a conversa
conversa da Millie e do Korasik, que parecia estar toda hora tendendo a dizer que a Millie e o Link realmente eram um casal que tava dando certo e que isso aí podia ser um futuro real, enquanto o relacionamento do Thomas e da Ted é uma coisa muito incerta, que a qualquer momento a Ted vai largar o Thomas pra ir ficar com o Owen. Querendo ou não, é uma possibilidade, ela tá grávida do bebê dele, pra ela ficar com o Owen é uma coisa muito mais certa, uma coisa que ela sempre quis. E na cena final dele, quando ele tá lá na casa com o Leo conversando por mensagem de texto com a Ted, eu senti que talvez a série tá tentando duas abordagens diferentes. Uma delas seria que o Owen realmente assumisse um relacionamento com a Ted e os dois ficassem juntos, o Thomas ficasse ali a ver navios, ou talvez eles deixaram entender ali que a felicidade pro Owen não é a Ted, não é a Millie, a felicidade pra ele é o Leo. E é isso que eu espero que eles façam, porque eu acho que seria muito mais sensato mostrar que o Owen nunca foi destinado a ser feliz com a mulher. Eu queria mesmo que eles tivessem essa aprofundação em relação ao relacionamento dele com o Leo, né, que é essa relação paternal que ele sempre quis desde sempre. Mas como eu sei que Grey's Anatomy ama colocar uma intriga, então é bem provável mesmo que eles tirem a Ted do Thomas e coloquem a Ted com o Owen só pra causar mesmo. O Nick teve um caso quase que solo com um paciente, né, com um paciente chamado Josh, que era neto de um paciente antigo da Bailey. Aparentemente ele ia fazer um procedimento super tranquilo, ele ia injetar concreto, no mesmo dia ele ia estar pronto pra ir embora, e enfim, era uma coisa que era simples mesmo. Mas por erro médico mesmo, infelizmente, Josh perdeu a sua vida. E eu acho muito pesado quando eles tratam sobre erros médicos, que é um assunto bem delicado mesmo. Pra mim, o que mais me chamou a atenção nessa cena toda foi a reação da Bailey, porque o discurso que ela deu foi realmente muito tocante. Schmidt, you close. And you are gonna stand right next to me and take in every moment of that grandfather's grief. And if you're a good surgeon, you'll remember it. And you'll never make this mistake again. As palavras dela foram necessárias, foram tocantes, e eu consegui sentir um toque de humanidade nos cirurgiões que às vezes a gente acaba esquecendo. So small. You were so... Eu realmente acho impossível que qualquer pessoa que assistiu essa cena não sentiu pelo menos um arrepio. Tanto na atuação da Bailey e tanto na atuação do Nico. A gente conseguia ver o desespero na cara dele, na expressão dele enquanto ele assistia o avô recebendo a notícia que o seu neto tinha acabado de falecer depois de ir para um procedimento que não tinha quase nenhum risco. Mais pra frente, o Nico, muito irritado, ele deu umas patadas no Schmidt e, sinceramente, as perguntas que o Schmidt estava fazendo eram bem burrinhas mesmo, então até eu fiquei meio sem paciência com ele, mas também as palavras que o Nico usou pra descontar essa raiva foram muito pesadas e provavelmente, talvez, esse casal esteja caminhando pra um término. Bom, não sei se vocês sabem, mas o ator que faz o Nico, ele já foi confirmado em uma outra série, então seria bem provável que ele saísse de Grey's Anatomy para a 16ª temporada, o que explicaria talvez o porquê eles estão tão desesperados em escrever um final para esse romance dos dois, já que o personagem Nico não voltaria para a 16ª temporada. É claro que isso aí são boatos, eu acho que a série ainda tem uns episódios para desenvolver isso melhor e a gente entendeu exatamente o que eles querem fazer com esse casal. Mas se vocês me perguntarem se eu acho que o casal vai acabar ou não, infelizmente eu não sei informar. A minha aposta é que o casal vai acabar sim. A última conversa do Alex com a Jo foi bem assustador pra mim, porque eu senti ali uma coisa bem pesada mesmo entre os dois. Eu acho que eles nunca tiveram uma briga desse nível, e quando a Jo ameaçou a deixar o Alex depois que ele falou que ele ia tentar descobrir o que aconteceu com ela, eu fiquei em choque. Eu nunca esperei que ela fosse dizer uma coisa dessa pra ele. Eles se amam, eles sempre foram aquele casal que a princípio ninguém gostava e que foi crescendo com o tempo. No fim, eu acho que o Alex tentou uma abordagem um pouco menos invasiva porque ele ficou com medo de perdê-la de verdade. Então o que ele pediu pra ela, o combinado foi que ela não fosse mais bêbada a trabalhar. Mas os dois não se resolveram, eles não têm previsão pra se resolver e eu não sei o que eles vão fazer com esses dois, porque pra mim ainda é uma incógnita bem aberto mesmo. O Jackson pediu pra Maggie morar com ele e os dois, assim, o arco dos dois tá bem calmo desde que aconteceu tudo aquilo com a Catherine. E esses dois aí viraram um casal super tranquilo que não dão mais trabalho, nenhuma dor de cabeça. E quer saber? Deixa os dois ali quieto, o arco deles não tá chato, eles só se encontram de vez em quando, então tá tudo bem. E por fim, eles finalmente atenderam as minhas preces em relação às crianças da Meredith Grey, né? A Zola, o Bailey e a Alice apareceram nesse episódio, os três gigantescos.
Eu não lembrava que esses três já estavam tão grandes. A Zola parece um pouquinho mais, então a gente já tinha uma noção do tamanho dela, mas o Bailey e a Alice, eles estão gigantescos. A Alice já tá até falando, e tipo, ela já tem entendimento geral da vida, sabe? Ela era um bebezinho até umas temporadas atrás, gente. O que tá acontecendo? Bom, eu não escondo, toda vez que essa família aparece junta, eu não consigo esconder a minha alegria, porque eu acho que todo mundo viu essa família crescer, todo mundo tem essa empatia muito grande por eles, e acho que eu, pelo menos, e todo mundo que eu conheço, quer conhecer mais sobre os filhos. Eu até gostaria mesmo de um episódio, talvez focado na Zola, até porque eu acho que o futuro de Grey's Anatomy, se é que ele vai ter um futuro muito longo, talvez seja carregado nas costas pela própria Zola, quem sabe. Eu penso às vezes em um spin-off contando a vida da Zola Grey Shepherd. Pensa na mega neurocirurgia que ela daria. A Zola já tinha entendido muito bem que a mãe dela estava namorando com o DeLuca, e foi uma interação bem rápida, bem rasa, mas pra mim foi perfeito, porque eu tava sentindo falta desse fanservice aí com as criancinhas. E bom, esse aqui foi o episódio 22 da 15ª temporada. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse episódio, eu quero muito saber de vocês, e eu quero saber também o que vocês acharam, se a cena mais forte do episódio, quando a Bailey confrontou o Nico sobre o erro médico dele, ou se foi finalzinho ali com a Meredith e as crianças. Eu acho que pra mim foi mesmo a cena do Nico. O discurso da Bailey para mim foi sensacional e sem erros, então eu fico um pouco dividido. Bom, não esquece de me seguir aqui no Instagram e aqui no Twitter pra gente ter aquele contato mais direto, e eu amo conversar com vocês por lá, porque a gente tem, assim, uma forma de se comunicar muito mais fácil. Enfim, eu não quero mais enrolar vocês, muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.